Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, desejo a todos um ótimo final de semana. Meus amigos, hoje eu gostaria de comentar sobre Halloween, o remake de 2007 dirigido pelo Rob Zombie. Vocês podem até estar estranhando, tá? Pelo fato de eu estar abordando esse vídeo aqui, esse filme novamente aqui no canal, mas é porque por motivos técnicos eu tive que deletar meus dois vídeos, tá? Sobre o Halloween do Rob Zombie, tá? Tanto o remake de 2007 quanto a continuação de 2009, os dois vídeos que eu tinha, por algumas razões e motivos técnicos eu tive que deletar, mas fiquem tranquilos que eu estarei refazendo esses dois vídeos, tá? Eu não vou mexer em nada, tá? Dentro da playlist da franquia Halloween, já fiz a cobertura toda da franquia aqui no canal, porém vou estar refazendo esses dois vídeos, podem ficar tranquilos, tá? Bom, então aqui temos o remake de 2007 de Halloween, tá? Foi o primeiro filme que eu assisti da franquia Halloween, então foi o filme que me introduziu para a franquia e para conhecer o vilão Michael Myers, tá? Já falei aqui no canal, né? Já deixei claro algumas vezes que eu sou fã desse filme, gosto dessa versão de 2007. Obviamente não é um filme perfeito. Bom, ele é um filme que tem seus pontos fracos, né? Assim como outros filmes também, né? Assim como qualquer filme. Eu tem algumas coisas nesse filme que me incomodam muito, mas pelo fator nostalgia, eu tenho uma memória afetiva muito grande com esse filme. Bom, como eu já falei em outros vídeos, né? Que eu abordei sobre a franquia Halloween, a franquia ficou muitos anos na mão do Mustafa Akkad, produtor executivo então, que detinha os direitos da franquia Halloween. Bom, ele viu que depois de Halloween Resurrection, né, que é o pior filme da franquia na minha opinião, filme lançado em 2002, ele viu que não tinha como trabalhar mais com a franquia de forma satisfatória, pois não tinha um roteiro satisfatório para poder dar seguimento, tá entendendo, naquele filme. Então, o único jeito para reiniciar a franquia e dar continuidade era fazendo um remake. Bom, inclusive, para quem não sabe, houveram muitas ideias no papel, mas essas ideias nunca saíram do papel. Esse livro aqui ele aborda sobre isso, ó. Esse livro Taking Shape, né, do Dustin McNeil e do Travis Muslins. Bom, esse filme trata justamente sobre essa questão de que houveram várias ideias de roteiro para continuações, né, para Halloween, só que nunca saíam do papel. Bom, então para quem tem interesse nessas histórias de bastidores, esse livro aqui é uma boa opção, tá? Vou deixar o link dele na descrição. Bom, aí como eu falei, eles tinham ideias de roteiro, só que aí o que acontece? Tem uma em particular que o nome é Halloween The Missing Years, que seria uma espécie de prequela centrada no retorno de Michael Myers ao sanatório do Smith Grove durante os eventos de Halloween 3. E aí talvez possivelmente poderia ter alguma correlação com a Silver Shamrock também. E aí você vê que tiveram várias ideias, né? Bom, inclusive também teve uma ideia para uma continuação de Halloween Resurrection, né, para 2004, só que aí o que acontece? Em 2005, infelizmente, o Mustafa Akkad faleceu, vítima de um atentado, e aí não levaram essa ideia para frente, tiveram que cancelar. E aí não tinham o que fazer. Depois de Halloween Resurrection, o único jeito de trazer Michael Myers de volta para os cinemas era justamente fazendo um remake, e no início dos anos 2000 esse lance de remake estava na moda. E aí em 2006 a Dimension Films anunciou então que o Rob Zombie criaria o próximo filme da franquia. Então o plano era que Rob Zombie ocupasse vários cargos na produção. Ele escreveria, dirigiria, produziria e seria o supervisor musical. Aí Bob Weinstein o abordou sobre a possibilidade de fazer o filme. Bom, Rob Zombie, como já tinha experiência no cinema, aceitou então dirigir esse filme, né? E aí o Rob Zombie, como eu falei, ele era fã da franquia Halloween. E aí, o que acontece? Ele se sentiu na obrigação de informar Carpenter, né? John Carpenter, diretor do filme original. E aí Carpenter deu o aval para Rob Zombie e disse: olha, faz o seu filme, tá? Não se prende ao original, pois você pode sem querer acabar simulando uma comparação direta, né, o que não gera um bom resultado. Bom, vale lembrar que esse filme aqui ele tem duas versões, a versão de cinema e a versão do diretor, tá? A versão sem corte, que é a que eu recomendo, pois vai te proporcionar a experiência completa. A trama explora a infância do garoto Michael Myers, interpretado por Doug Furk,
que o mostra como uma criança que mata a própria família em uma noite de Halloween. Depois ele é internado no Instituto Smith Grove, e aí 15 anos depois ele foge e tenta retornar a Haddonfield para caçar sua irmã mais nova, Laurie Strode, interpretada por Scout Taylor Compton, que ele descobre ser sua parente de sangue. E aí, como eu falei no início do vídeo pra vocês, né, a franquia ficou por muito tempo na mão de Mustafa Khad, produtor executivo, e aí chegou um determinado momento que ele pensava que Michael Myers estava perdendo a credibilidade no cinema, né, pelas sequências fracas que Halloween teve. A verdade é que já havia um esgotamento da figura de Myers e já havia um esgotamento da franquia Halloween. Então o que o Rob pensou? Bom, depois de Halloween Resurrection a gente via que a franquia Halloween tinha perdido interesse, então qual era a proposta do Rob Zombie? O objetivo era criar uma abordagem mais violenta, mais agressiva e mais brutal. Então o objetivo era fazer Michael Myers ficar mais brutal e violento para assim ele recuperar novamente o respeito, né, do público e dos fãs. E aí a gente tem uma performance muito boa do ator Tyler Mane, que na vida real era lutador de wrestling, né, por vários anos. E aí ele tem uma estatura alta, ele é forte, né, ele é fisicamente imponente, né, ele é totalmente intimidador e ameaçador. Pra mim, essa versão do Michael Myers é uma das melhores. Bom, e se o objetivo era tornar Myers assustador novamente, bom, eu acho que o Rob Zombie concluiu isso com êxito. Porque o Michael Myers realmente, ele tá mais brutal, ele tá mais violento e agressivo, pois é a abordagem que o Rob Zombie apostou, né? Muita gente diz por aí o seguinte, mas isso não tem nada a ver com o Michael Myers. Concordo, mas, por um lado, é bom parabenizar o Rob Zombie porque pelo menos ele ainda assumiu correr alguns riscos, percebe? Você percebe que ele ainda tentou correr alguns riscos e trazer uma ideia diferente, uma originalidade, porque ele quer explicar tudo pro espectador, entende? Bom, se você chegar para qualquer fã de Halloween perguntando se a pessoa gosta, né, dessa versão de 2007, né, de Halloween, você vai ouvir das mais variadas opiniões, né, divide opiniões. Muitos gostam, outros não gostam por achar que foi desnecessário, né, tipo assim, o Rob Zombie ter explicado demais o background do vilão, porque simplesmente não tem que ter explicação, né, porque o Michael Myers ele tem que ser mal por ser mal, entende? Não tem que ter explicação, então a ausência de qualquer explicação é o que torna Michael Myers assustador, esse aspecto um pouco mais sobrenatural, né, e eu acho que aqui, realmente, eu acho que aqui nesse filme do Rob Zombie ele peca um pouco nisso, porque aqui nesse filme o Michael Myers, melhor dizendo, Michael Myers ele a figura demoníaca perde força. E aí o próprio Dr. Loomis diz em uma cena do filme, né, interpretado pelo Malcolm McDowell, ele usa o termo a tempestade perfeita que fez Michael Myers ser esse psicopata que ele é. Ou seja, aqui nesse filme é explorado, né, o processo de transformação de Michael Myers em um assassino. Né? O fato de que ele sofria bullying na escola, ele tinha uma família totalmente disfuncional e desestruturada, ele tinha uma mãe stripper. Então tudo isso acarretou para que Michael Myers despertasse esse instinto assassino dentro dele. Né? Mais ou menos essa é a interpretação que passa pra gente. Bom, podemos dizer que nesse filme aqui a gente pode dividir ele em duas partes, né? O início, quando mostra a infância de Michael Myers, né? E aí os crimes que ele comete, né? A relação dele com o Dr. Loomis dentro do sanatório, isso é bem explorado aqui nesse filme, coisa que não é explorado muito no filme original. Bom, é interessante essa interação, e aí você vê que o Michael Myers é uma criança que vai se fechando, se fechando, se fechando cada vez mais, né? E até que ele chega num momento que ele começa a esconder o rosto, começa a usar máscara das mais variadas possíveis. E aí, na segunda parte do filme, que mostra Michael Myers já adulto, né? Depois de ter fugido do sanatório, depois que ele voltou pra Haddonfield na noite de Halloween, aí a gente vê que o Rob Zombie tentou seguir, né, mais para aquela linha de remake mesmo, de, né, recriar cenas que estão no filme original. Aí eu acho que nessa parte, né, o filme, você vê um pouco a queda, né, na produção. Porque se por um lado o Rob Zombie começa o filme com uma proposta, né, onde ele busca originalidade por trazer coisas novas, né, e acrescentar uma explicação, né, para o passado e para a infância de Michael Myers, por outro lado ele já fecha o filme com uma proposta diferente. Você percebe que ele não segue a mesma proposta que ele inicia o filme durante o resto do filme,
pois, como eu falei, na segunda parte do filme mais ou menos, né, quando o Michael já tá adulto e retorna a Haddonfield, ele até tá assustador sim, a caracterização dele tá muito intimidadora, ameaçadora, porém, ele regrava cena por cena, ele regrava cena por cena do filme original praticamente, né. Bom, enquanto que no filme original, John Carpenter economizava no banho de sangue, né, e apostava numa abordagem mais sombria, né, mais tensa, né, uma ambientação que traz um suspense maior. Por outro lado, nesse remake, a abordagem do Rob Zombie é mais puxada pro gore, pra violência, né, uma abordagem mais agressiva, e você tem aqui banhos de sangue. É uma abordagem mais violenta, né, e menos tensa, menos atmosférica, né? Você tem muito menos suspense aqui nesse filme do que você teria no filme original, né? No caso, o conceito de terror que o Rob Zombie apresenta, né, que é uma marca dele, é o que muita gente criticou. Ou seja, o conceito de terror do Rob Zombie é apelar para as cenas gráficas, ou seja, ele tenta te causar medo e causar o terror a partir das cenas gráficas de violência, que te chocam, mas por outro lado não te causa aquele medo, aquela tensão psicológica que o filme do Carpenter proporcionava, né, no filme original de 74, né? Mas ainda assim, eu acho que a figura do Myers aqui no filme do Rob Zombie ela é muito bem construída. Me refiro ao visual, à caracterização. A máscara é uma das melhores da franquia, tá entendendo? Aqui nesse filme também você tem uma versão diferente da música do Mr. Sandman tocando, que é bem interessante, fazendo tributo ao filme original e ao segundo filme também, né, de 1981. Bom, querendo ou não, o filme teve um bom recorde de bilheteria, tá? Um detalhe, um diferencial aqui é que nesse filme você não associa o terror em nenhum momento a trilha sonora como John Carpenter fazia no original. Também é um diferencial também que vale a pena destacar. Bom, mas ainda assim, para Halloween de 2007, eu vou dar uma nota 6, tá? Bom, eu encerro a análise por aqui. Esse vídeo vai para a playlist Halloween, tá? Bom, é isso. Como eu falei, por motivos técnicos tive que apagar os vídeos que eu tinha feito. Porém, eu vou refazê-los, tá? Bom, se você gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos então pela paciência, pela atenção, por terem assistido. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.